nesse começo de abril, poucas vezes a gente viu ativos tão voláteis, né? Primeiro, tudo despencou, incluindo aí bolsa, Bitcoin, commodity, chegou até circuit breaker lá no Japão, né? Que até o índice Hang Seng lá da bolsa de Hong Kong caiu 13%. E depois, com o recuo de Trump nas tarifas recíprocas, foi o melhor ano do índice Nasdaq, o melhor dia do índice Nasdaq em vários anos, né? Uma alta aí de 13%. Enfim, para os ativos de risco no curto prazo, né? A gente falou aqui de médio prazo, né? De 12, 18 meses, mas no curto prazo tá bem difícil do ponto de vista fundamentalista, né? Da gente ler o que vai acontecer com os ativos de risco, inclusive para o Bitcoin, né? Então, assim, eu achei muito oportuno esse momento para te trazer, Marlon, para falar um pouco do lado da análise técnica, que pode complementar aí a fundamentalista, de repente, no Bitcoin. Como que você acha que você pode ajudar a gente nesse sentido? Embora a volatilidade ela traga para a gente uma associação mais em relação a risco, a análise técnica ela vem para suprir essa necessidade de, putz, o que pode acontecer nesse exato momento. Por quê? Quando a gente junta volatilidade e análise técnica, a gente acaba juntando duas premissas que elas são fundamentais uma entre a outra. Porque a análise técnica ela junta padrões de movimentações onde a gente precisa de volatilidade, ou seja, a gente precisa de movimento para ela ser definida e realmente acontecer o que a gente estava esperando, né? E quando a gente leva a volatilidade a favor, tanto numa direção ou às vezes uma volatilidade onde a gente vê o movimento tanto para cima como para baixo em um curto espaço de tempo, tanto nos dois movimentos a gente consegue utilizar a análise técnica. No movimento de maior tendência, a gente consegue encontrar alguns gatilhos de entrada e as nossas saídas, né, digamos, os nossos stop gain, stop loss, eles acabam sendo muito mais rápidos, né? E quando a gente trabalha numa volatilidade onde a gente vê um ativo sem tendência, né, no caso, a gente consegue também utilizar a análise técnica, só que aí a gente precisa de um gerenciamento de risco um pouco mais aprimorado para a gente acabar não levando um stop desnecessário ali naquela movimentação. E quando a gente fala sobre movimentações em ativos de maior risco, a gente tem que levar isso muito mais em consideração, trazendo a premissa de gerenciamento de risco. Então, eu vejo que esse movimento, tanto do Bitcoin, S&P e tudo mais, depois que a gente passar esse movimento de volatilidade, é que a gente está falando hoje no movimento de volatilidade, né? Vai chegar um momento que ele não vai estar tão volátil quanto hoje. Uhum. Esse movimento de volatilidade, ele traz muito mais padrões para a gente. Então, a gente tem padrões de suporte, resistência, talvez uma bandeira. Então, acaba que esses movimentos, eles são muito bons para a gente. Tanto na parte de trade, pensando hoje, porque a gente tem gatilhos, a gente tem stops, a gente tem alvos definidos, que eles acabam sendo muito mais rápidos, então isso é bom para a gente. Porque quando a gente fala sobre trade, né, de fato, a gente espera uma movimentação, né, curtinha e muito mais rápida, né? E quando não tem volatilidade, a gente acaba esperando muito tempo, e às vezes a indefinição não é tão bom pra gente. E quando a gente olha mais no longo prazo, é melhor ainda, porque a gente consegue definir momentos e preços que foram ticados, né, no caso, que eles trazem algum movimento pra gente. Pode ser uma resistência, pode ser uma defesa daquela região, então... por exemplo, né, vocês estavam falando de S&P, eu vi algumas falas, antes da gente estar aqui, eu estava ouvindo algumas reuniões, o pessoal falando, onde que pode parar o S&P, pode vir a 4.500, como pode vir a 5.000. Na minha visão, eu tinha 4.450, por exemplo, né, que era um dos pontos mais importantes que a gente tinha na análise técnica. Marlon, mas aconteceu, bateu e voltou. Você está falando depois. Claro que você está falando depois é muito mais fácil. Mas antes a gente já tinha meio que definido um preço do S&P batendo em 4.500 e 450, que era muito bom. Voltou depois? Pode cair depois? Pode, mas a gente pré-definiu isso. Sim. Ele podia ter sido utilizado como um gatilho de entrada, como pode ter sido utilizado como talvez um alvo da operação. Ou stop também, caso ele rompesse. Mas me responde uma dúvida. Quando você dá um call nesse sentido, esse call vem com um prazo? Assim, olha, o ponto de suporte é 4.450, né? Eu espero que seja atingido em X dias, X semanas, ou não necessariamente? Não necessariamente. Aí a gente só tem que ver qual que é o custo do carrego, né? Pra gente não acontecer de você ficar muito tempo posicionado, você se lascar por conta do tempo do posicionado. Mas geralmente não tem quando a gente fala sobre trade direto, a gente não fala sobre tempo, assim. A gente pode falar de um day trader que o cara opera num dia só, né? Sai e entra no mesmo dia. Mas pode ser que o cara realmente, o investidor, ele segura essa posição. E eu não vejo problema de segurar, caso você entenda o custo do carrego daquela operação, custo de oportunidade, um monte de coisa.
E desde que seja muito bem definido o gerenciamento de risco. Se você não tiver definido, eu acho melhor nem entrar. Então defina antes o seu gerenciamento de risco, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu alvo, o que você espera dessa posição, se ela é uma posição especuladora ou se ela é uma posição mais buy and hold mesmo. Então você tem que entender. Antes de você fazer qualquer trading de investimento, vamos falar de trade de qualquer coisa. Putz, vamos fazer uma troca de 2 copos. Você tem que entender qual que é o risco, por que você está fazendo isso, onde você não faria isso, em qual momento, quais circunstâncias, entendeu? E eu acho que até para trazer um pouco mais de uma base, né, para quem está assistindo a gente, né, para os investidores que estão aí com a gente, existem alguns indicadores técnicos, como eu vou até já falar o RVI, né, que é o Relative Volatility Index, que é um índice de volatilidade relativa. Ele é um indicador muito bom para a gente utilizar em momentos como esse, onde a gente consegue identificar, né, você tem 2 padrões do RVI, onde você coloca 2 marcos entre 100 e 0 e 2 marcos entre 70 e 30, onde você consegue utilizar padrões dentro dessas movimentações que ela te mostram, onde está um movimento muito mais volátil, um movimento muito menos volátil, e até onde que ele pode identificar essa movimentação de sobrecompra ou sobrevenda. Então, esse é um dos indicadores até que a gente utiliza dentro do Alpha Trader, que é muito bom, que ele ajuda a gente putz, esse movimento ele já foi de acordo, né? Vamos trazer um pouco mais de vazamento. De acordo com os preços passados, dentro dessa volatilidade esperada, a gente está identificando que esse movimento já está muito sobrecomprado. Então, pode ser que seja um momento de vender. Então, por exemplo, essa última movimentação que teve do Bitcoin agora, que ele chegou a estourar um pouco para cima, para depois recuar, a gente tinha uma baita de uma linha de tendência de baixa muito bem traçada, onde naquele exato momento a gente identificou um movimento de sobrecompra, onde o Alpha, né, o Alpha Trader, o robô do Alpha, ele identificou essa operação e realizou a venda. Então, nesse momento, a gente estava praticamente o tempo todo vendido, ele acabou de pegar, era meio-dia, eu acho, que ele pegou essa última saída dele, e a gente encerrou essa posição vendida. Então, existem momentos, e dentro da análise técnica, esses movimentos de volatilidade, eles são muito bons pra gente. Porque ele define muito bem a entrada, ele define muito bem a saída, ele define... Vamos falar sobre prejuízo também, porque pode acontecer. Ele define muito bem os seus prejuízos. Então, pra gente é muito bom esse movimento. E é essencial pro trade, de fato, a gente ter esses movimentos assim. Então, o Alpha é um robô desenvolvido por você. Chique a gente demais. Desenvolveu. Foi bem legal. Muito bom. Então, reforço o convite aqui para conhecer mais sobre Alpha Trader. Link na descrição aqui deste conteúdo. Eu até costumo falar, né, quando eu vou fazer os plantões, falar com o pessoal que, só torce para ter volatilidade. Se você tiver volatilidade, a gente consegue fazer dinheiro em diversos cenários, claro. Quando tiver lateral, vai dar para fazer dinheiro? Sim, porque a gente tem outras estratégias dentro dele também. Mas no movimento de volatilidade, onde a gente consegue pegar muito mais rápido oportunidades e as saídas são muito mais rápidas para abrir um novo trade depois, caso seja necessário.